Olá, pessoa! No episódio de hoje a gente vai ver que a mitologia grega, apesar de ter algumas variedades em seus mitos, nem tudo que a gente encontra por aí realmente está certo. No episódio de hoje, então, eu mostro 5 erros que é comum a gente encontrar quando a gente pesquisa sobre mitologia grega. Então, depois da vinheta, eu dou mais detalhes sobre isso. Bom, na verdade, assim, a mitologia grega tem essas inúmeras versões dos seus mitos, isso também, claro, vale para as outras mitologias, né? Mas às vezes a gente encontra alguma informação aí na internet principalmente, mas em alguns livros, assim, que a gente não encontra um embasamento ali em alguma obra da antiguidade, algo que valide realmente que aquilo lá é algo daquela mitologia. Às vezes pode ter sido algo que veio de algum filme, alguma outra mídia, e vai se propagando por aí como se realmente aquela cultura tivesse aquela narrativa, ou pelo menos aquela versão, né? Aquele detalhe daquele mito. Isso é difícil dizer por causa realmente dessa longa variedade que tem e algumas afirmações a gente vai ver que por um bom tempo foi se defendido, mas aí com alguns estudos mais aprofundados viu que não era, não tinha realmente o embasamento, né? Então é realmente difícil. Então fica algumas questões ainda são debatidas, então fica assim, aquilo lá realmente está certo ou está errado, tem uma certa discussão, né? Alguns realmente são coisas atuais, digamos assim, né? As pessoas vão propagando e realmente não tem embasamento, outros teve alguma discussão, né? A gente vai ver que aqui eu vou abordar um pouco todos esses tipos. Eu vou aprofundar 5, né, desses erros, digamos assim, e vou mostrar até o porquê que são errados, o quão errados são ou não, né? Esse conteúdo eu já publiquei lá no Instagram do Mitografias. Então, se quiser seguir, é @mitografias no Instagram e no Twitter. Mas no vídeo de hoje eu vou me aprofundar um pouco mais. O primeiro é o Perseu foi até a Medusa utilizando-se do Pegasus. Ou então, para ser mais exato, utilizou o Pegasus alguma vez no mito dele, né? Primeiro mostrar aí quem que é Perseu, qual que é esse mito, né? Caso você não conheça, a Medusa ela é uma criatura feminina cujos cabelos são serpentes e ela transforma em pedra quem olha diretamente para ela. A origem dela tem variações na antiguidade mesmo, mas já o final do mito dela, que é o mais conhecido, digamos até o mais importante, já que ela é antagonista do Perseu, né, e aí o mito é voltado para o Perseu, né, é um herói, então acaba tendo mais importância dentro da mitologia nesse aspecto. E no mito dele, a gente vê que a sua principal missão foi ir até a Medusa e decapitar ela. E ele consegue, né? Para chegar até a Medusa, principalmente que mostra que ela realmente morava num local extremamente distante, ele teve a ajuda dos deuses, principalmente de Atena e Hermes, que deram itens para ele para poder chegar até a Medusa e para realmente ir lá e combater ela, cortar a cabeça dela, né? Um desses itens, inclusive, o Hermes que deu, eram as sandálias aladas, qual fazia ele realmente voar e ir rápido até ela. Quando ele chega até ela, ele consegue cortar a cabeça dela. Não vou entrar em muitos detalhes aqui do mito para não alongar, mas ele corta a cabeça dela e sai de lá. Da cabeça dela, ou às vezes é visto como do pescoço, nasceram dois seres: um gigante chamado Crisaor e o cavalo Pegasus, que é o cavalo alado, já bem conhecido. Ou seja, o Pegasus ele é filho da Medusa com Poseidon, que foi um outro evento que ocorreu antes. Ela estaria grávida dele e nasce esses dois seres quando ela é decapitada. Ou seja, o Perseu ele não foi até a Medusa utilizando do Pegasus, e também nos mitos, nas narrativas, não se mostra nem que ele utilizou do Pegasus. Ele utilizou apenas os itens que os deuses deram a ele. Um outro herói que se utilizou do Pegasus foi o Belerofonte. Esse sim recebeu dos deuses o Pegasus e utilizou ele para ir até a Quimera e enfrentar um outro herói, um outro mito que veio posteriormente.
Portanto, falando do mito do Perseu e da Medusa, não tinha como ele ir até ela com o Pégasus. Porém, a gente vê representações disso. Ou ele indo, ou então na hora do retorno, e como eu falei mesmo, no retorno não tem narrativas que mostrem que ele se utilizou. Claro que é só um detalhe, mas realmente não tem. Isso ocorre, talvez o mais recente caso que mostre o Perseu utilizando o Pegasus é na obra cinematográfica do Fúria de Titãs, já de alguns anos atrás, mas seria o mais recente, do qual ele utiliza, ele ganha o Pegasus e utiliza até chegar lá. Como foi com Belerofonte, mas, né, Belerofonte um outro herói, um outro mito. Então seria uma criação moderna, mas não só isso, pois a gente tem algumas pinturas que mostram o Perseu utilizando. Quando Perseu decapitou a Medusa, ele continuou ainda, no retorno dele, né, para casa, ele fez algumas outras missões, e inclusive uma delas foi salvar a Andrômeda, que estava sendo prometida a uma criatura marítima. Isso, inclusive, a gente vê no filme do Fúria de Titãs, algo mais ou menos assim. E existe uma pintura do Peter Paul Rubens, lá do século XVI a XVII, mais ou menos, né, em que a gente vê o Perseu com o Pegasus do lado. Então ali ele está afirmando que ele utilizou, né, do Pegasus tudo. Isso ficou marcado, mas isso não tem na narrativa, né? Algumas outras pinturas que acabam sendo mais fiéis mostram o Perseu voando por utilizar as sandálias de Hermes. É algo até um pouco mais esquisito em si, que é só ele voando, né? Mas são elementos mágicos da mitologia, normal. Mas o Pegasus em si só nasceu da Medusa e aparece em outro mito, né? Tem toda a sua simbologia, mas é algo que vai para outro personagem, não se conecta ali. Número 2, Afrodite tem seu nome vindo pelo fato de ter nascido das espumas do mar. Esse aqui, eu admito que é um pouco complicado, pois, de certa forma, já foi e até é um pouco debatido. O que acontece? O poeta da Antiguidade Hesíodo, autor da Teogonia, ele diz que Afrodite nasceu das espumas do mar. É um mito onde o deus Céu foi castrado e do órgão genital dele, quando caiu no mar, gerou espumas e dessas espumas surgiu a deusa do amor, Afrodite. E, em grego, espuma é afros, né? Essa palavra afros significa espuma. Então, é muito fácil conectar essas duas questões, né? A palavra espuma é afros e a deusa que nasceu das espumas do mar chama-se Afrodite. Então, por muito tempo se defendeu essa ideia de que o nome dela estaria relacionado a esse nascimento. Mas análises etimológicas mais aprofundadas não comprova isso. Claro que não afirma realmente de onde teria vindo o nome, mas não consegue comprovar que veio disso. É até meio que o contrário, assim, comprovaria que não teria vindo porque existe-se a ideia de que Afrodite tem uma origem mais oriental, né? Porque ela veio de culturas dos cananitas, dos mesopotâmicos, né? Ela tem uma relação semítica, né? Até é, de outras culturas, né? Alguns já até sabem disso, isso é até algo bem conhecido, que é a deusa Ishtar, ou então Astarte, né? São deusas relacionadas que teria dado uma certa origem a Afrodite. E aí, com isso, o nome dela também teria uma origem estrangeira, né? Da mesma forma, junto com a deusa, né? O nome dela teria uma origem estrangeira. Então, não caberia dizer que o nome ali teria a origem dessa palavra grega, né? Quem estuda afirma que não é bem isso, apesar de fazer todo sentido, né? Tanto que na própria Teogonia, logo em seguida que se apresenta Afrodite, é mostrado um apelido dela, né? Um outro nome para ela, que é Afrogeneia, muitas vezes é traduzida como nascida da espuma, ou espumogênita em algumas traduções, né? Há, inclusive, quem diga que poderia até ter sido o contrário. Isso que é bem interessante, de que esse mito dela ter nascido da espuma ter vindo pela aproximação que fizeram do nome dela com a palavra espuma, né, afros. Então veio a semelhança e aí se criou-se esse mito. Isso é bem comum, tá? Isso não é tanto de se estranhar, não, de alguns mitos
ter-se uma ideia deles terem surgido após para explicar um nome, muitas vezes origem de locais está relacionado a isso, né? Isso é uma questão um pouco mais complexa, né? Mas isso de um mito vir a partir do nome ali não é algo tão estranho em si. Então, é uma possibilidade. Ou seja, nesse caso aqui, esse segundo ponto, não é nada muito certo. Mas dizer que o nome dela está relacionado ao elemento do qual ela nasceu, né, as espumas do mar, não está caindo em desuso, não é algo muito defendido atualmente. Então, se não é um erro, está se tornando um erro, digamos assim, né? Está cada vez mais descartando essa hipótese. Por mais que seja algo que faça muito sentido, né? Tanto que isso é chamado de etimologia popular. E isso também é algo muito comum nos personagens míticos gregos, né? De ter uma etimologia que, na verdade, não tem um embasamento. Terceiro, o caos deu origem a todos os deuses. Aqui é bom definir bem o que eu estou falando para a gente ver se é mesmo um erro ou não. O que acontece? O caos, ele é um ser, que nem sempre é considerado uma divindade, também isso é discutível, né? Ele é um ser relacionado aos primórdios da criação. Então, em todas as versões da mitologia grega, a gente vai encontrar o caos nessa época mais primordial. Essas narrativas que contam a origem são chamadas de cosmogonias. Essas narrativas elas contam a origem do universo, do cosmos. Consequentemente, elas mostram a origem das divindades. E aí a gente vê que em diversos livros, em diversas fontes se encontra, quando mostra uma genealogia dos deuses, já que os deuses foram os primeiros seres e estão relacionados à criação do universo, então quando mostra tipo, a origem do universo, e mostra uma genealogia dos deuses, utiliza-se a obra do Hesíodo, que eu falei anteriormente, né, a Teogonia. Por quê? Porque ela é uma das obras mais conhecidas e bem importante para essa questão mesmo de cosmogonia. Né? Ele mostra ali os primeiros deuses, a formação do cosmos. Então se utiliza-se muito dessa obra. E aí, quando se coloca a genealogia, quando a gente vê árvores genealógicas dos deuses, coloca-se que o caos foi o primeiro e gerou todos os outros deuses, né? Todos os outros deuses teriam vindo a partir dele, inclusive Gaia, Eros e Tártaro. Porém, nessa teogonia, nessa obra, o que o Hesíodo coloca? Que primeiro surgiu o caos e depois surgiu Gaia, Eros e Tártaro. Mas não que necessariamente esses três últimos deuses tenham vindo do caos. Sabe? Eles todos, teoricamente, surgiram sem nenhuma ascendência. Mas não significa que os três primeiros surgiram ali do caos só porque o caos foi o primeiro. Há quem interprete dessa forma, mas não é muito exato, principalmente porque logo que mostra-se o nascimento desses quatro deuses, o surgimento desses quatro deuses, mostra-se o caos gerando outros dois deuses, e então é uma descrição diferente. Então, nesse caso seguinte, a gente vê realmente o caos tendo filhos, que aí no caso é Erebus, a escuridão, e a deusa da noite. Então, esses dois realmente são filhos nele, e a descrição é diferente de quando é para os outros deuses que eu citei agora, né? Gaia, Eros e Tártaro. Então, a gente vê essa diferença. Mas assim, há motivos para essa confusão. Uma é que, como eu mostrei, o caos ele é o primeiro deus a surgir, né? Ou o primeiro ser. Né? Eu não vou entrar aqui na questão se caos é realmente uma divindade ou não, né? Mas ele é o primeiro a surgir. Então isso acaba ajudando a pensar isso, de que os que vieram depois vieram dele. Outra é pela questão do significado do nome. Né? Caos às vezes é entendido como vazio, outras como abismo, ou um espaço vazio, ou como nada. Isso também não dá para aprofundar agora, né? Discutir sobre o caos é algo bem longo, mas então fica aquela ideia dele ser o nada, e aí todos os outros deuses teriam então vindo do nada. A ideia acaba sendo essa, né? Mas não era necessariamente o que o Hesíodo quis passar ali na obra dele, pela própria forma como é descrito ali os deuses, como eu falei. E por fim, existem 5 cosmogonias que colocam o caos como origem de tudo. A principal é a Metamorfose, do Ovídio.
um conteúdo que veio bem depois dessa teogonia do Hesíodo. Só que ali a gente vê que é uma cosmogonia bem diferente, o caos é um ser diferente do que é dito por Hesíodo, sabe? É algo bem próprio, então é diferente. É a mitologia grega. Nesse caso, talvez até greco-romana, nesse caso até a gente pode dizer que o caos ele é mais próximo até de uma sopa primordial, digamos assim, né? Então não seria nem necessariamente um nada, né? Um vazio, meio que até o contrário, mas é diferente. E por outro lado, até existe algumas outras cosmogonias que colocam o caos como não sendo o princípio mesmo, sendo um dos primeiros deuses, mas que haveria ascendência antes dele. Haveriam outros deuses que geraram ele. Então, por si só, o caos ele não precisa necessariamente ser a origem, ser o primeiro, né? Não precisa ser nem a origem de tudo e nem o primeiro. Existem cosmogonias gregas que qual coloca o caos teria vindo um tempo depois. Mas como eu falei, como a teogonia do Hesíodo ela é usada muito mais popularmente e quando se coloca genealogias de deuses se baseia-se nela, baseando-se nessa obra e colocando o caos como origem de tudo, aí tá errado. Tá juntando duas narrativas que se contradizem ou pelo menos não batem, né? Deuses primordiais, os primeirões mesmo, é Caos, Gaia, Eros e Tártaro. Quarto erro é dizer que os titãs não são deuses. Eu vou ser sincero, eu não sei da onde vem essa ideia. Pesquisei e aí não encontrei nada que mostre por que, que algumas pessoas dizem isso, mas eu já encontrei muita gente na internet falando disso, onde os titãs não são deuses. E aí mostra como se os titãs fossem uma raça específica, em que deuses é uma raça e os titãs seriam outra. Isso está errado. Simples assim. Porque, assim, da mesma forma que Zeus, Hera, Atena, Gaia e vários outros aí são deuses, Cronos, Oceano e diversos outros aí são deuses, mas são titãs. Os titãs, eles seriam mais uma classe, um grupo de deuses, né? Da mesma forma onde o Zeus e os irmãos deles são deuses olimpianos, Cronos e os irmãos dele são titãs, são deuses titãs. Eu acredito que essa oposição que as pessoas veem, na verdade, essa oposição que realmente existe na mitologia, pois os deuses olimpianos enfrentaram os titãs, eu acredito que as pessoas veem essa oposição como se fossem de raças diferentes e não de gerações diferentes, que é o mais importante. Na verdade, não só o mais importante, como é o de fato. Né? Eles não são raças diferentes, mas são gerações diferentes. Cronos e Reia, dois titãs, né? Dois seres pertencentes aos titãs, são pai e mãe de Zeus e os restantes dos deuses olimpianos. Mas é um embate de grupos de gerações diferentes. Só para então deixar mais claro, assim, quem que são, né, os titãs? Eles, resumindo, né, eles são filhos de Urano e Gaia, o céu e a terra, e foram liderados por Cronos. E aí o Urano, que estava sendo tirânico com eles, né, estava prendendo eles, Cronos foi lá e se rebelou. E aí conseguiu pegar. Tanto que nessa rebelião que nasce Afrodite, naquela versão, né, do Hesíodo, que eu falei anteriormente. E, e aí Cronos pega o poder, né? Começa a reinar. E ele sobre os irmãos dele. E nesse momento, inclusive, é que eles vão ser chamados de titãs. Na teogonia a gente encontra o trecho. Aquele o pai chamava por apelido Titãs, o grande céu, brigando com os filhos que ele mesmo gerou. Esse é o trecho onde mostra que o próprio Urano, né, o pai chamava, né, no caso aqui o pai seria Urano, ele chamava os filhos dele de titãs. Isso, então, é até antes mesmo de um evento bem famoso na mitologia grega, que é a titanomaquia. Então, eles recebem essa denominação antes mesmo dessa titanomaquia, que é traduzido como Guerra dos Titãs. Por que Guerra dos Titãs? Porque Cronos pegou o poder e fez a mesma coisa que o pai dele fez, começou a prender os filhos dele. Minto, desculpa. Na verdade, ele não prendeu. Ele prendeu alguns dos irmãos deles, que não eram chamados de titãs, mas ele começou a engolir os filhos dele.
quando começa a se estudar a mitologia grega, essa é uma das primeiras narrativas, né, a se ver, é uma das mais famosas. E aí Cronos estava engolindo todos os filhos, e aí conseguiram esconder Zeus, e aí Zeus cresceu e foi lá e começou a guerra, enfrentou e derrotou Cronos e os outros titãs, e aí puniu eles. E aí que Zeus se torna o rei dos deuses, reinando no Monte Olimpo, reinando com seus irmãos, todo ali no local, e aí se torna então os deuses olimpianos, né? Então a gente tem deuses olimpianos contra a geração anterior, que são os titãs. Mas são tudo deuses. Não tem essa diferenciação. Inclusive, os próprios titãs, eles possuem uma característica que é bem típica das divindades, que é a imortalidade. Eles são punidos sendo presos no Tártaro, né, no submundo, numa parte específica do submundo. Eles não são mortos, porque eles são deuses, eles são imortais, né? Então, resumindo, é isso. Os titãs são sim deuses. São os pais dos deuses olimpianos e continuam sendo deuses. Bom, antes de ir aqui para o quinto e último erro, se você está gostando aí do vídeo, está aprendendo algo com isso, mostra se você gostou, curte aí, comenta algo, comenta se de repente você souber mais algum erro, né? Algum que eu deixei passar aí, comenta também. Assina, né, o canal aí, futuramente vai ter cada vez mais vídeos e compartilha também. E lembrando, o Mitografias não é só esse canal. A gente tem o site mitografias.com.br, que tem outros conteúdos lá. Temos as redes sociais, como eu já falei, né, no Instagram e no Twitter. E a gente tem a principal produção do Mitografias, que é nossos podcasts. E já tem um bom tempo, já tem bastante, já tem vários anos. E lá são episódios focados nisso, focado em mitologia, não só grega, a gente fala de diversas mitologias, em diversos aspectos. Então eu vou deixar também aí o link de tudo, do site, do feed para você assinar, em qualquer agregador você encontra o podcast do Mitografias. Bom, agora, indo aí para o quinto e último erro, a gente tem o qual as pessoas falam que Hades é um deus maligno, é um deus vilão. Isso daí também vem de representações de filmes atuais, filmes e desenhos, para ser mais exato. Mas a gente também pode considerar que isso é um resultado na nossa cultura atual. Que assim, popularmente falando, a gente está acostumado com um Deus no céu, que reina no céu, um Deus bondoso, da ordem, que reina no céu, e uma contraparte dele, não necessariamente uma divindade, mas um ser que seria contrário a ele e que fica no submundo e que, diferente do Deus que fica no céu, ele é ruim. Esse ser é ruim, esse ser serve para nos punir e ele vive no submundo, muitas vezes é chamado de inferno. Acontece que Hades ele não é assim. Ele é sim o deus do submundo, ele lida com as pessoas que morreram, ele é o líder do reino dos mortos, mas não é necessariamente mal e muito menos um inimigo de Zeus. Uma porque assim, a gente não pode definir, ou pelo menos a gente tem que ter um certo cuidado a definir o que é mal, quando a gente está falando de uma outra cultura, de uma outra época com outros valores. Então, algumas coisas que os deuses fazem que atualmente a gente consideraria mal, lá seria diferente, ou então eles mesmos não estariam presos a essa ideia de que um deus tem que ser 100% bom. Claro que isso na própria Grécia Antiga é muito discutido, isso é uma coisa que é extremamente longo discutir sobre isso, né? Então na própria Grécia foi mudando, mas assim, a gente não pode definir Zeus sendo um deus bondoso e Hades sendo um deus maligno pura e simplesmente. E aí, falando do Hades, assim, ele é sim um deus sombrio, ele vive no submundo, ele reina sobre os mortos. Então ele é um deus sombrio, é um deus relacionado à morte, e por isso ele é sim um deus temido. Mas dele ser temido e estar relacionado à morte é diferente dele ser maligno, né? Por que ele acaba sendo temido? Porque a morte, ninguém quer que a morte chegue logo, né? Ninguém quer estar ali próximo da morte, então você falar sobre esse Deus pode ser algo que vá trazer a morte, né? Vá trazer coisas indesejáveis para aquele momento. Mas, novamente, isso não quer dizer que ele seja maligno, que ele queira mal aos seres humanos, que ele queira matar todo mundo, né? Não é assim, né? Para ser mais exato,
para falar de um Deus que quer que a gente morra, seria próprio Zeus. Tem narrativas mostrando isso, né? De Zeus ser contrário a nós nos tornarmos imortais, né? Tem narrativas mostrando isso. De Hades já não mostra isso, ele apenas reina ali. E não é inimigo de Zeus, inclusive, até porque um dos episódios mais famosos de Hades é o em qual ele rapta a futura esposa dele, a Perséfone. E há versões que colocam que o próprio Zeus ajudou ele nesse rapto, sabe? Então, eles são irmãos, né? Hades e Zeus são irmãos, eles não são inimigos. Como disse, isso pode vir de uma questão popular nossa, culturalmente, né? Uma ideia que a gente tem. Mas, somado a isso, a gente vê isso no Fúria de Titãs, no filme, como eu tinha dito anteriormente, né, também. E uma outra obra que também coloca essa ideia é o desenho do Hércules, da Disney. É um desenho que fez bastante sucesso e lá ele coloca Hades como um vilão, como inimigo de Zeus e de Hércules, né? Mas na mitologia não é assim. Isso do deus do submundo ser maligno ou não, a gente vê em outras culturas, em outras mitologias que também não colocam realmente como maligno. Algumas sim, outras não. Muitas vezes é algo temido, mas isso vai variar de cultura para cultura. Mas, resumindo, Hades não é assim. Hades pode até dizer que é um deus mais na boa porque ele fica lá. Diferente do próprio Zeus ou Poseidon, que é um outro irmão, né, de Hades, que são mais enfurecidos, ou então nos mitos eles mostram mais a raiva deles e acaba até prejudicando mais a humanidade. Hades não tem muitos eventos assim, não, né? Ele é um deus até mais afastado. Temido, mas ele fica na dele. Não é necessariamente maligno e muito menos inimigo de Zeus. Bom, então é isso. Esses foram os 5 pontos aí que eu encontrei de que se encontra principalmente na internet, né, assim, mas se encontra em alguns livros, né? Alguns são discutíveis, outros já obviamente são concepções modernas, né, sobre eventos da mitologia grega. Não é fácil, assim, escolher esses elementos, porque como eu falei, tem outros elementos em que a gente pode em algum momento achar que é errado, mas você encontra uma narrativa específica que mostra aquela versão, sabe? Então, por ser algo amplo, isso na mitologia grega, mas nas outras também, né? Às vezes você vai ter inúmeras versões, então há vários corretos, digamos assim, né? Há várias afirmações verdadeiras, né? As falsas que a gente tem que ver que muitas vezes veio depois de uma interpretação errada, né, de algo mais moderno mesmo, que as pessoas vão achando que na mitologia tem aquilo. Mas como que a gente confere se isso tem ou não? Recorrendo aos textos clássicos. E aqui fica a dica, né? É sempre interessante a gente ir até o que os autores antigos, os poetas e mitógrafos da antiguidade mesmo estavam falando sobre os deuses gregos, sobre a mitologia grega, sobre a religião dos gregos, né? Mostrando como eram os cultos, o que se tem nessas obras, né? A Odisseia, Ilíada, Teogonia e vários outros, né? As tragédias gregas. Isso mostra, isso tem variações, mas está ali marcado o que aquele poeta, o que aquele mitógrafo, o que aquele autor quis dizer, o que ele realmente, né, colocou ali na obra. O que, se não está ali, é difícil afirmar, né? E aí, muitas vezes, como a gente viu em alguns casos aqui, dá para notar bem que foi algo depois, né? Algo moderno que veio essa interpretação, que não condiz com a antiguidade. Espero que tenha gostado. Mais uma vez, siga aí, assine o canal, siga a gente nas redes sociais, assina o podcast, dá uma conferida lá no site. Espero que gostem e comentem aí o que vocês acharam, mas comentem principalmente o que vocês esperam aí para próximos vídeos, que ainda está no começo, então quero sim fazer outros vídeos, então ideias são sempre bem-vindas, né? Muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio.